O combate à sonegação fiscal. Grupo que fabrica barcos de luxo é alvo de ação e tem 400 milhões de reais em bens e valores bloqueados pela Justiça. O combate às fraudes em licitações. GAECO deflagra ação contra irregularidades em licitações na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale. O COSUD 2024. No segundo dia do consórcio que reúne os governadores do Sul e Sudeste, Santa Catarina assume a coordenação de 2 grupos de trabalho ligados ao meio ambiente. O desemprego em Santa Catarina. Taxa registra redução na passagem do segundo para o terceiro trimestre do ano, de acordo com o IBGE. Série B do Brasileiro. Times catarinenses cumprem tabela nos últimos jogos do ano, na rodada deste fim de semana. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com uma pesquisa que revelou: a cada 100 cigarros vendidos no Brasil, 32 são ilegais. O problema é que este número pode aumentar ainda mais com o novo reajuste dos impostos sobre cigarros. A medida preocupa o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Passou a valer no dia 1º de novembro o decreto que aumenta em 50% a alíquota de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, sobre cigarros legais vendidos no Brasil, que já havia aumentado em setembro, 30% no preço mínimo por maço. Quando se aumenta os impostos, presume-se que vai diminuir o consumo sobre o cigarro, que teve essa oneração, bem como aumenta a arrecadação tributária. Mas não é isso que ocorre, porque temos substitutos perfeitos, ou seja, cigarros contrabandeados vindo do outro país, vizinho ao nosso, e também cigarros produzidos ilegalmente dentro do Brasil. O contrabando de cigarros é altamente lucrativo e, por ser de baixa pena, é apontado como um braço do financiamento de organizações criminosas. Em 2024, 32% dos cigarros consumidos no Brasil são contrabandeados. A queda gradativa dos últimos anos se deu com o aumento nas fiscalizações de fronteira e com o equilíbrio tributário. O reajuste do IPI coloca em risco a volta alarmante do mercado ilegal. O Brasil possui 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Somente nos estados do Paraná e Santa Catarina, mais de 364 milhões de reais em cigarros contrabandeados foram retirados de circulação de janeiro a outubro desse ano. Mas as apreensões representam apenas 5% do que entra ilegalmente no país. A pesquisa IPEC, patrocinada pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, atesta que o mercado ilegal dos cigarros em 2024 ficou em 32%. Infelizmente, isso deverá acontecer novamente. Um grupo empresarial que atua na fabricação e na venda de barcos de luxo foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal em Santa Catarina. O prejuízo aos cofres públicos com a sonegação passa de 400 milhões de reais. Agentes da Polícia Federal, fiscais da Receita Federal e servidores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e em Palhoça, na região metropolitana. A Justiça sequestrou o equivalente a 400 milhões de reais em veículos, bens e valores em contas bancárias. De acordo com a Receita Federal, o grupo empresarial que atua na fabricação e venda de barcos de luxo apresentava franca expansão nas vendas, mas sem recolher os correspondentes impostos, o que acarretou em uma dívida tributária de 400 milhões de reais. A fábrica foi fiscalizada em 2010 e, desde então, deixou de recolher os impostos a partir de subterfúgios como empresas de fachada para se esquivar de ações de cobranças administrativas e judiciais. Os investigados, segundo a polícia, mantinham um alto padrão de vida incompatível com a renda. Há indícios de evasão de divisas e ocultação de patrimônio. Os materiais apreendidos vão ajudar no aprofundamento das investigações. E o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Verus Dominus para apurar fraudes em licitações da Prefeitura de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Em Rio do Sul, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão começou ainda na madrugada.
Mais tarde, os agentes estiveram no prédio central da Prefeitura e na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que funciona junto à Policlínica. Aqui, eles vistoriaram o setor administrativo e diversas salas, onde coletaram documentos e outros materiais para auxiliar nas investigações. A operação apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, sobrepreço, desvio de recursos públicos, além de corrupção ativa e passiva. Além de visitarem o prédio administrativo da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde nesta manhã, os agentes do GAECO estiveram ainda em diversas residências e empresas aqui de Rio do Sul. Seriam pelo menos 18 os alvos dos mandados de busca e apreensão no município. Muitas pessoas, inclusive servidores públicos, foram surpreendidos pelos agentes na madrugada enquanto dormiam. Nos municípios de Lontras, Blumenau e Itajaí também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, 24 no total. Durante a investigação, segundo o GAECO, foram descobertos indícios de um complexo esquema idealizado para facilitar fraudes em licitações e contratações públicas, com o envolvimento de servidores do município e empresários. A investigação tramita em sigilo e não houve mandados de prisão, apenas de busca e apreensão. O Ministério Público não informou quem é um dos principais investigados no esquema, que inclusive deu nome à operação Verus Dominus, que em latim significa verdadeiro dono, que contratava com a Secretaria de Saúde do município mediante a criação de pessoas jurídicas em nome de laranjas para ocultar a verdadeira condição de dono das empresas investigadas. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio do Sul emitiu uma nota dizendo que a administração municipal está contribuindo com as informações solicitadas pelo grupo e que ainda não tem mais detalhes sobre o teor da operação. Um homem foi preso pela Polícia Civil em Blumenau, acusado de traficar drogas por meio de um sistema de disque-entrega. O que chamou a atenção dos policiais foi o kit que ele entregava para os clientes. A prisão ocorreu após o carro do traficante ser abordado pela polícia no momento em que deixava a residência. Dentro estavam embalagens de fast food com um kit para os usuários de drogas, que continha nome impresso, filtro, seda, isqueiro e maconha. Diante dessa situação, ele veio conduzido para o departamento, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na casa do homem, a polícia apreendeu ainda maconha, haxixe e materiais para preparar os kits do tráfico. O homem foi levado para o presídio regional de Blumenau. E 3 pessoas morreram em um grave acidente na BR-116 em Lages, na Serra Catarinense. A batida envolveu um carro com placas de Lages que bateu de frente em um caminhão também com placas de Lages. Isso no quilômetro 259,6 da rodovia federal. Um homem de 27 anos, uma mulher de 23 e um bebê de 1 ano e 5 meses ficaram presos às ferragens do carro e foram encontrados pelos socorristas já sem vida. O veículo ficou completamente destruído. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu quando o veículo invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão, de 35 anos, escapou sem ferimentos. A seguir no Band Cidade, o comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também o segundo dia de debates do COSUD, o evento que reúne os governadores do Sul e Sudeste aqui na capital. A gente já volta. Estamos de volta para falar do segundo dia do encontro que reúne os governadores do Sul e do Sudeste do Brasil em Florianópolis. Hoje teve a assinatura de uma carta de compromissos entre os chefes dos 7 estados. Reportagem de Ronaldo Penido. O dia foi movimentado nas reuniões do Consórcio Integração Sul-Sudeste. Aos poucos, os trabalhos começam a mostrar resultados, com a assinatura de uma carta de compromissos. O consórcio começa a apresentar resultado. E aqui sai de Santa Catarina mais fortalecido do que nunca, porque passamos a ter CNPJ, a ter força de lei, poder fazer contrato, poder fazer licitações, poder fazer contratações, enfim, em parceria a todos os estados, em todas as áreas. Na pauta também estão obras que vão beneficiar os estados. Possivelmente nos próximos dias nós vamos estar anunciando aí uma grande obra para Santa Catarina e o Paraná, que vai atender os 2 estados e que vai ajudar a transformar esses 2 estados em regiões importantes.
Os integrantes do grupo participaram de reuniões nas câmaras de eixos temáticos, divididos em segurança pública, governo, economia, meio ambiente, saúde, educação e desenvolvimento humano. No segundo dia de reuniões do COSUD, Santa Catarina assumiu a coordenação de 2 grupos de trabalho, ambos ligados ao meio ambiente. A Câmara Temática de Gestão de Riscos e Desastres e a Câmara Temática de Economia Verde, Transição Energética e Crédito de Carbono. A proposta prevê a adoção de fontes de energia renováveis e o combate às emissões de carbono. Possamos nos preparar dentro dos estados em fazer a comercialização de créditos de carbono, né? Nós temos muita área de floresta, de Mata Atlântica, então a gente quer que essas áreas elas possam gerar os créditos de carbono, que é o sequestro de carbono que essas florestas estão fazendo, né? De toda a questão, por exemplo, da poluição dos automóveis, tudo isso gera emissões de carbono. E aí nossas florestas captam isso. Então nós queremos que essa captura, toda esse ativo que a gente tem, isso seja transferido em créditos para que a gente possa conjuntamente dentro de um mercado regional comercializar isso e trazer recursos para dentro dos estados para aplicar em políticas públicas ambientais. E agora é momento para o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Hoje encerra-se a rodada principal do CONSUD, que reúne os governadores do Sul e Sudeste. No sábado, é mais aquela conversa política. E Jorginho Melo, concluída essa etapa, a partir do final de semana, mas especialmente a partir de segunda-feira, vai se debruçar acerca dos ajustes finais no colegiado, considerando a participação mais intensa do MDB numa extremidade, do PP progressista na outra. Vamos começar pelo MDB. Gerry Comper, infraestrutura, ele que tem realizado um bom trabalho com implementação em várias frentes com o respaldo do governador Jorginho Melo. Cândido Lunelli já confirmado para a agricultura. Havia até a possibilidade dele assumir na quinta, mas ficou para a semana que vem. Por quê? Para que também assuma conjuntamente o federal e presidente estadual do partido, Carlos Chiodini. Só não se sabe ainda exatamente para onde, mas uma secretaria de atividade e meio para ele fazer a interlocução da administração estadual com o governo federal. Próximo telão. Aliás, aqui está toda a bancada, os 6 que se elegeram pelo MDB em 2022, todos fechados com essa nova participação MDBista. Permanência de Gerry, chegada de Antídio, ambos estaduais, e finalmente do federal, Chiodini. No próximo telão, temos aí todos os estaduais, todos os federais do MDB, ausente apenas a senadora Ivete Apel da Silveira. Na última visita de Baleia Rossi, deputado federal por São Paulo e presidente nacional do MDB, que está ali entre Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, e o próprio Carlos Chiodini. A direção nacional do MDB está respaldando a vinda de Chiodini para integrar o colegiado, até pela proximidade do MDB hoje com quem? Com Ricardo Nunes, que se reelegeu na capital paulistana. Próximo telão, aí temos Antídio, que ao assumir a agricultura, praticamente Jorginho sinaliza que deseja tê-lo como companheiro de chapa no projeto de reeleição 2026. Agora nós vamos para o PP progressista. Essa foto aqui reúne os deputados estaduais, o senador Esperidião Amin, alguns secretários, o ex-deputado Silvio Drevik, que responde pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, como representante do PP. E PP que poderá conquistar mais uma pasta. Isso será objeto das conversações também
na semana que vem. E no próximo telão mostra claramente que os dois já superaram aquelas divergências de 22, quando ambos concorreram ao governo. Jorginho foi para o segundo turno, derrotando Décio Lima. Aliás, os dois que se elegeram ao Senado no pleito de 2018. E para encerrar, o grande fiador dessa aliança PL e PP, que é justamente o ex-prefeito e ex-deputado João Paulo Kleinbin. Ele, muito próximo de Esperidião Amin, que praticamente o acolheu como filho depois da partida precoce do seu pai, Wilson Pedro Kleinbin, e também ele, João Paulo, muito ligado a Jorginho Melo. Tanto é que Jorginho Melo o indicou para presidir o BRDE. Hoje está como diretor, mas de qualquer forma, ele, pela proximidade tanto com a mim quanto com o Jorginho, ele é uma espécie de avalista da presença do PP no projeto 2026. É isso aí. É com você, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco. Economia. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote da malha fina do imposto de renda relativo a novembro. Mais de 200 mil contribuintes catarinenses foram beneficiados. A consulta foi liberada às 10 horas da manhã desta sexta-feira. O lote contempla cerca de 200 mil contribuintes que caíram na malha fina e que regularizaram as pendências com a Receita. Este grupo vai receber um total de R$ 558 milhões e 800 mil reais. Para fazer a consulta, basta acessar o site da Receita, no endereço gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para smartphones e tablets. O pagamento da restituição vai ser feito no dia 29 de novembro, na chave Pix ou na conta indicada pelo contribuinte na declaração. O fim de semana vai ser influenciado pela alta pressão na costa sul do país. Esse sistema favorece a circulação marítima que joga a umidade do mar na faixa leste do estado. Significa dizer que o sábado vai ter chuva a qualquer hora, a qualquer momento, entre o Planalto e o litoral catarinense, com maiores chances de até períodos de abertura. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer no norte, áreas que fazem divisa com o Paraná. No grande oeste catarinense, sol e poucas nuvens é a previsão. As temperaturas vão estar mais elevadas no oeste, com máximas próximas dos 30 graus e mais amenas na faixa leste do estado. Vamos conferir? Na capital, mínima de 18, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 27. Blumenau, 17 graus de mínima, 18 de máxima. Mafra, mínima de 12, máxima de 19. Nova página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 15, máxima de 23. Lages, variação entre 12 e 19. Campos Novos, 14 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15, máxima de 28. Domingo, sol na maior parte do dia em Santa Catarina, só que na Grande Florianópolis e no norte do estado tem um pouquinho mais de nuvens no começo da manhã. Aí entra a circulação marítima que volta a provocar chuva no litoral, no vale e também na Grande Florianópolis. As temperaturas vão seguir elevadas, só que dessa vez em todo o estado. E no oeste, máximas acima dos 30 graus. Vamos ver comigo? Capital, mínima de 18, máxima de 22 graus. Jaraguá do Sul, variação entre 15 e 22. Itajaí, mínima de 17, máxima também de 22. Canoinhas, mínima de 11 e máxima também de 22 graus. Mudamos de tela, mais detalhes do tempo. Tubarão, sul do estado, mínima de 16, máxima de 24 graus. São Joaquim, variação entre 9 e 20. Joaçaba, mínima de 14, máxima de 28. E em Concórdia, mínima de 13 e máxima de 31 graus. A seguir, os dados do desemprego catarinense no terceiro trimestre do ano revelados pelo IBGE. E no esporte, times do estado entram em campo para a última rodada da Série B do Brasileiro. As informações no bloco final. Até já. Estamos de volta. A taxa de desemprego catarinense caiu no terceiro trimestre deste ano na comparação com o trimestre anterior. Mesmo assim, o estado perdeu o status de menor taxa do país. Vamos ao telão conferir os dados do IBGE. No segundo trimestre deste ano, o desemprego estava em 3,2% aqui no estado.
E era a menor, né? Essa menor taxa dos estados brasileiros. No terceiro trimestre, essa taxa caiu para 2,8%, ficou menor, uma queda aí, de 12,2%. Uma importante queda, o que representa 17 mil desocupados a menos no estado. Apesar dos dados positivos, Santa Catarina não tem mais a menor taxa do país. Vamos conferir aqui no telão, que agora é Rondônia, que tem a menor taxa de desemprego, 2,1%, seguida pelo Mato Grosso, 2,3%. Santa Catarina, então, agora tem a terceira menor taxa de desemprego do país, depois vem Mato Grosso do Sul e Paraná. Outros indicadores importantes do estado e positivos estão aqui agora. Vamos conferir? Ocupação. 66,7% estão ocupados. Esse índice se manteve como o segundo menor do país, atrás apenas do Mato Grosso. Informalidade, 26,8% segue sendo a menor taxa entre os estados do país, embora tenha havido um aumento de 0,5% em relação ao segundo trimestre. Desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, estão desempregadas, 0,3% menor taxa do país. Teve uma alta de 5,2% na passagem entre os dois trimestres, mas segue sendo a menor taxa do país. Para fechar, rendimento médio do catarinense é de R$ 3.645, uma alta de 2,4% e subiu da quinta para a quarta posição entre os estados. Segue também acima da média nacional de R$ 3.227. Agora no Band Cidade você confere as notícias do esporte de hoje com destaque para a rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. Para os catarinenses é rodada de cumprimento de tabela. O Avaí encerra a temporada em casa daqui a pouco diante da já rebaixada Ponte Preta. Um time sem chance de acesso, o outro já rebaixado. Esta é a realidade de Avaí e Ponte Preta, respectivamente. Para este, digamos, amistoso de luxo, o técnico Enderson Moreira não vai poder contar com o volante William Maranhão, lesionado. Giovani segue de fora, também com lesão. Zé Ricardo é dúvida. Ademilson, Alan Costa, Fávero, Gabriel Barros e Kevin, que não vão ter os contratos renovados, também não jogam. Avaí e Ponte Preta jogam hoje, às 8 horas da noite, no estádio da Ressacada. A Chapecoense joga contra o Mirassol, fora de casa. Com a permanência na segundona assegurada para 2025, a Chapecoense vai jogar com um time misto contra o Mirassol, formado por reservas que disputaram a Série B, por atletas que jogaram a Copa Santa Catarina e por jogadores do Sub-20. O técnico Gilmar Dalpozo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. O auxiliar Emerson Nunes também não viajou, por decisão da diretoria. A equipe vai ser comandada pelo auxiliar permanente, Celso Rodrigues. Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 6h30 da tarde, no estádio Maião, em Mirassol, interior paulista. E o Brusque, já a caminho da Série C do ano que vem, fecha a temporada fora de casa contra o América Mineiro. Para fechar o ano, o técnico Marcelo Cabo vai ter 13 desfalques confirmados, todos por lesão. Cristóvão, Matheus Pivô, Roney, Wallace, Maurício, Lohan, Madison, Gemerson, Paulinho, Osman, Paulinho Mocelin, Dentinho e Ocampo. Jansson, Keké e Alex Juan são dúvidas. Rebaixado para a Série C desde a 36ª rodada, o Brusque tenta diante do América Mineiro a primeira e única vitória fora de casa na Série B deste ano. Como visitante, o time catarinense tem 7 empates e 11 derrotas. América Mineiro e Brusque se enfrentam neste domingo às 6h30 da tarde no estádio Independência, em Belo Horizonte. E é isso, o Band Cidade fica por aqui. Para rever o conteúdo, acesse o QR Code na sua tela e confira tudo no portal TVBV Online. Vem aí o Jornal da Band. A gente encerra essa edição com uma homenagem à cidade aniversariante do dia de hoje. É Lages, a capital da Serra Catarinense, que completou hoje 258 anos de uma gloriosa história. A cidade é uma das mais antigas do estado e tem uma rica história cultural e econômica, além, é claro, de belezas naturais e um povo acolhedor. Parabéns, Lages! Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Boa noite, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.